para ajudar a gente, né, nessa missão de entender melhor as estratégias, desdobramentos do julgamento, está conosco o advogado criminalista, professor universitário de Direito Penal e Processo Penal, Fabiano Flório. Boa noite, professor, mais uma vez, bem-vindo. Obrigada. A gente não está te ouvindo, professor, mas a gente vai... Agora sim, a gente vai ouvir. Professor, está ouvindo a gente? Sim, estou ouvindo bem. Agora sim. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos que nos assistem. Esses são os dilemas de fazermos o programa ao vivo, né? É isso, mas tudo se ajeita, viu, professor? Quando a gente tem uma equipe competente, tudo se ajeita. Professor, seguinte, o que a gente viu hoje foi uma verdadeira aula, né, de direito. Imagino que para os estudantes, né, de direito seja realmente uma aula, porque as defesas, né, se manifestando, a gente vê também os ministros, né, atuando na primeira turma, então a gente vê realmente cada um ali exercendo o seu papel. Eu queria que o senhor fizesse rapidamente uma análise inicial. Eu sei que a gente vai ter muitos temas para a gente ir desdobrando ao longo do programa, mas de uma forma geral, a gente estava prevendo até no início um embate maior entre o ministro Alexandre de Moraes, as defesas, mas parece que tudo ficou muito no técnico, cada um na sua, com muito respeito, então essa é a minha impressão, sabe? Ficou tudo de uma forma muito, muito elegante, sem qualquer tipo de hostilidade entre as partes, é isso mesmo? É isso mesmo. A gente está num momento que a questão é técnica, a questão ela é jurídica. Então, não adianta termos ali conversas de botequim, conversas de bares, com todo respeito, essas conversas, né? Elas são para fomentar a questão partidária, política, etc. e tal. Aqui não. Essas sessões, nós estamos na alta corte do nosso país, corte jurídica. Então, a questão é muito técnica, essencialmente jurídica. Não tem porquê ter lavação de roupa suja. Tem sim defesas acaloradas, acusações acaloradas dentro do teor de um processo e não embates fora disso. A gente tem agora, vou pedir até para a gente colocar a fala do ministro Alexandre de Moraes. A gente tem o momento em que o ministro Alexandre de Moraes, ele fala exatamente sobre a denúncia, que foi uma ação coordenada, que houve uma estratégia, né, para cometer crimes contra instituições. Vamos acompanhar o que disse o ministro Alexandre de Moraes? Foi no momento em que ele lê, né, o relatório, em que ele lê a denúncia. Vamos acompanhar, aí eu convido a Letícia, a Larissa e o próprio professor e você que está acompanhando a gente aqui na live, para a gente acompanhar junto e assim a gente vai comentando depois. A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenados à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. A ação coordenada foi a estratégia adotada pelo grupo para perpetrar crimes contra as instituições democráticas, os quais não seriam viáveis por meio de um único ato violento. A complexidade da ruptura institucional demandou um iter criminis mais distendido, em que se incorporavam narrativas contrárias às instituições democráticas, a promoção de instabilidade social e a instigação e cometimento de violência contra os poderes em vigor. A consumação do crime do artigo 359-M do Código Penal, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído, ocorreu por meio de sequência de atos que visavam romper a normalidade do processo sucessório. Esse propósito ficou evidenciado nos ataques recorrentes ao processo eleitoral, na manipulação indevida das forças de segurança pública para interferir na escolha popular, bem como na convocação
do alto comando do Exército para obter apoio militar à decretação que formalizaria o golpe. Continua a Procuradoria-Geral da República expondo que a organização criminosa seguiu todos os passos necessários para depor o governo legitimamente eleito, objetivo que, buscado com todo empenho e realizações de atos concretos em seu benefício, não se concretizou por circunstância que as atividades dos denunciados não conseguiram superar a resistência dos comandantes do Exército e da Aeronáutica às medidas de exceção. Os denunciados também encadearam ações para abolir violentamente o Estado Democrático de Direito. Minaram em manobras sucessivas e articuladas os poderes constitucionais diante da opinião pública e incitaram a violência contra suas estruturas. Ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, ele fala também sobre as notícias falsas que foram disseminadas e que, de certa forma, insuflaram, né, os ânimos da população. Vamos acompanhar. O ímpeto de violência da população contra o Poder Judiciário foi exacerbado pela manipulação de notícias eleitorais baseadas em dados falsos. Ações de monitoramento contra autoridades públicas colocaram em risco iminente o pleno exercício dos poderes constitucionais. Os alvos escolhidos pela organização criminosa somente não foram violentamente neutralizados devido à falta de apoio do alto comando do Exército ao decreto golpista, que previa expressamente medidas de interferência nos poderes constitucionais. As ações progressivas e coordenadas da organização criminosa culminaram no 8 de janeiro de 2023. Ato final voltado à deposição do governo eleito e à abolição das estruturas democráticas. Os denunciados programaram essa ação social violenta com o objetivo de forçar a intervenção das Forças Armadas e justificar um estado de exceção. A ação planejada resultou na destruição, inutilização e deteriorização de patrimônio público, incluindo bens tombados. Todos os denunciados, diz a Procuradoria-Geral da República, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuíram de maneira significativa para o projeto violento de poder da organização criminosa, especialmente para a manutenção do cenário de instabilidade social que culminou nos eventos nocivos. Essa foi a primeira parte, né? A sessão começou com essa leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. Professor Fabiano, em relação a esse relatório, o ministro Alexandre de Moraes ele preferiu, né, fazer uma leitura, um relatório mais sucinto, mas ele coloca tudo o que aconteceu e traça, né, em linha cronológica todos os fatos que foram relatados na denúncia da Procuradoria-Geral da República. E aí também eu te pergunto se cabe nesse ponto opiniões, por exemplo, ou o juízo de valor como uma violenta, adjetivos que podem, de alguma forma, aumentar ou diminuir o tamanho, né, de uma ação ou da participação ou de um ato. Então, em alguns momentos eu observei que havia vários adjetivos, mas a minha pergunta era, será que cabe nesse momento ou não é melhor ficar só na leitura e nos fatos, né? Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente. Adriana, o inquérito policial, a investigação policial, ela termina com um relatório da autoridade policial e envia-se então para a justiça. Esse relatório já agora do relator é um relatório que ele serve única e exclusivamente para ajudar os demais membros julgadores a ter uma noção sucinta do processo. Por isso, ele não por menos, ele recebe o nome de relator. Então, ele faz esse relatório para que todos tenham uma noção do processo. O relatório ele deve ser sucinto e muito objetivo. E não cabe no relatório nenhum meio de subjetividade. Não é técnico colocar subjetividade. Por que não?
porque senão você já está induzindo os demais membros da turma julgadora ao seu pensamento. E a ideia é que é só informação, é mera informação. Não cabe subjetividade de pensamento neste momento do processo. Professor, um tema que foi bastante alegado ali pelas defesas, e a gente já tem até uma sonora do ministro Fux, que divergiu ali do entendimento se esse julgamento deveria ser analisado pela primeira turma ou pelo plenário. Queria perguntar a avaliação do senhor, mas antes disso, vamos só escutar o ministro Fux falando sobre isso. Essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. É interessante porque é o seguinte, ainda bem que o direito não é uma ciência exata, né? Nós temos a interpretação aí das normas jurídicas. A gente tem, dentro da própria defesa, pontos contraditórios. O meu entendimento, né, é que possa ser julgado sim pela turma, pela primeira turma. Olha só, a própria defesa ela vem em alguns momentos falando, não, o Supremo ele não tem a competência porque alguns não têm a questão do foro privilegiado, já deveria ser julgado na primeira instância, mas então possa ser julgado pelo pleno. Ora, sempre é julgado pelas turmas, vai para o pleno uma questão muito específica quando nós temos já ultrapassados essa questão do julgamento pela turma. Eu entendo, sim, que o julgamento tem que ser pela primeira turma. Foi a distribuição do feito, mais do que natural, com todo respeito ao julgamento do ministro Fux. Será que diante dessa divergência, a gente estava até comentando, né, Letícia, se dá para a gente imaginar que o ministro Luiz Fux possa também divergir na aceitação ou não, né, da denúncia amanhã? Pode ser? Será que tem algum voto divergente ou não, né? Será que vai ser aceita a denúncia da mesma forma? E fico pensando também no Anderson Torres, professor. O advogado pediu para que fosse levado à primeira instância. Tem como fatiar essa denúncia e ser levado também para a primeira instância? São algumas questões aí que a gente coloca. Tá. O posicionamento do ministro Fux, em que pese ele discordar dos demais membros aí da turma, que ele, como ele mesmo disse, a matéria não é uma matéria única, pacífica, né? Ela já foi debatida e será debatida muitas outras vezes. Mas o posicionamento dele quanto à questão da turma ou do pleno não vai, no meu entendimento, não vai respingar em receber ou não a denúncia. Acredito que ele vai receber a denúncia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Outra coisa, né? A não ser que ele realmente fale, olha, entendo que aqui não é o local competente para tal julgamento e não recebo a denúncia. Mas eu acredito que ele não vai fazer isso, tá? Acredito que ele vai receber a denúncia. Até porque nós temos pessoas ali que ainda exercem poder do cargo público. A outra questão... É o Anderson Torres. Se vai para a primeira turma ou não. Por quê? Porque, de acordo com a defesa, né, do ministro Anderson Torres, não tem nenhuma conduta dentro da denúncia que mostra relação do Anderson Torres com alguém que tenha foro privilegiado. Por isso, pede para que seja julgado na primeira instância. Eu não sei se eu falei primeira turma, mas é na primeira instância. Não, sem problema. Adriana, é muito interessante que, assim como o Anderson Torres, outros também pediram. E salvo engano, tá? Salvo engano, todos alegaram, ou quase todos aí, dos 8, pelo menos 6, alegaram aí a suspeição do ministro Alexandre. Então, as defesas, elas se entrelaçam. E essa questão do Anderson Torres, ela é muito interessante. Por quê?
ele já entra no mérito da denúncia, que não houve correlação com os demais membros. E olha só, se não houve correlação, um dos crimes que está sendo apurado é a organização criminosa armada. E para ter uma organização criminosa, tem que ter uma estrutura hierárquica, que inclusive foi muito falado sobre isso hoje, entre os acusados, né, entre os denunciados agora. Então, assim, se tem pesando contra ele e está dentro desse processo essa estrutura hierárquica, nos leva a crer que tem alguma relação com os demais, e aí o local para esse julgamento atrai o foro o do STF. Professor, queria saber do senhor também nessa linha das defesas, né, que foram apresentadas. A gente viu o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, negando todas as acusações, criticando ali o que ele apontou como sendo inconsistências da delação do Mauro Cid. Também apontou ali a quantidade de material reunido para que, né, culminasse com a denúncia. A minha primeira pergunta para o senhor, e queria te ouvir, depois a gente pode acompanhar o que disse Celso Vilardi durante a sessão de hoje, mas queria saber do senhor isso, assim, a gente viu diferentes defesas alegando que a quantidade de material era muito grande, que aquilo era um grande quebra-cabeça, citando ali alguns termos em inglês, inclusive, como pesca probatória, enfim. Queria saber do senhor se, tendo em vista, né, o tamanho desse caso, se essas alegações em relação a essa quantidade de provas e indícios, se essa crítica feita por alguns advogados hoje, se ela procede. Pois bem, é um processo complexo, muito grande, né? A complexidade não é só em decorrência do tamanho do processo, mas sim do tipo de julgamento, o tipo de crime que está sendo, os crimes que estão sendo apurados. E dentro dessa complexidade é natural que o processo seja grande. É natural que tenha um número maior do conjunto probatório. Porém, o que nós temos que analisar dentro desse processo é que se nós temos, de um lado, essa crítica pela essa pesca atrás de provas, que foram pegando atos, né, do dia 8, de defesas, de escutas pela BIM, e assim por diante, trazendo tudo dentro, o que alguns estão chamando de um, contexto dump, né, dump de provas. Nós temos sim isso. Agora, o que não pode ser feito é desta forma como uma natureza prejudicial para a defesa. Isso não. Nós temos que ter a lealdade processual. E todas as provas têm que estar coerentes e juntas dentro do caderno processual. E aí, veja bem, se nós temos de um lado, então, como eu disse, toda essa alegação, por outro lado, também, nós temos todas as defesas falando que, inclusive a do ex-presidente, que nós não temos provas dos atos. Ou nós temos um emaranhado de provas dessa pesca, ou nós não temos as provas. Então, quando tem uma complexidade de atos ou de fatos aí, né, nós temos que ter muito cuidado nessa análise para que não fique contraditório. São muitas as provas, ou nós temos ausência de provas? Exato, professor. Então, é por isso que eu queria primeiro te ouvir, para depois a gente acompanhar o que disse Vilardi hoje. Primeiro ele cita aí, se eu não me engano, 45 mil documentos, se eu não me engano é essa a fala certinha dele, e depois ele critica a delação de Mauro Cid. Aí eu queria que a gente acompanhasse esses dois momentos da fala do Vilardi de hoje. Essa denúncia, quando veio, o ilustre Procurador-Geral da República liberou 8 PETs no dia da apresentação da denúncia. Ele foi intimado, meu cliente, um dia depois. O segundo dia já era prazo. 8 petições, 45 mil documentos. Que até agora, senhor presidente, por Deus que está no céu, eu não sei dizer o que tem esses documentos relacionados com a ação penal.
Essas 8 petições, eu não consegui verificar sequer relação. São 45 mil documentos. Na verdade, é um quebra-cabeça que foi, na verdade, exposto à defesa. O que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. A conversa de Mauro Cid, citada na denúncia, está realmente nos autos. Nós tivemos acesso quando é escrito, quando é por áudio, por áudio. O que não está na denúncia é a completude da mídia. Como disse o meu colega que me antecedeu. Então, senhores ministros, a pergunta é o seguinte: se eu não tenho a mídia completa, nesse momento de preliminares, não seria o caso de a defesa poder suscitar, se fosse o caso, a cadeia de custódia da prova? Mas eu não tenho a completude, eu não tenho os telefones, eu não tenho as mídias. Há uma discussão muito grande a respeito desse plano punhal verde e amarelo. Há uma reunião. Seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E isso poderia impactar. Eu sei, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência já falou aqui em outras sessões de julgamento que eu assisti, que falou hoje, nós não vamos fazer Vossa Excelências não farão um julgamento aprofundado da denúncia. É óbvio, nós estamos falando aqui de um standard mínimo, de uma verificação de possibilidade do recebimento da prova. Mas é evidente que se houvesse uma mensagem comprovando que não há nenhuma relação com o punhal verde e amarelo, teria muita importância para esse momento. Porque nós estamos falando de um recebimento de uma denúncia gravíssima, por fatos gravíssimos, que o presidente da República não tem nenhuma relação com punhal verde e amarelo, Operação Luneta, com Copa 22 e assim por diante. Então, a verificação das trocas de mensagem, a partir do momento que Correios dizem que falaram com o Comando Militar, que pediram audiência no Planalto ou na Alvorada, que tiveram lá, o que disseram? Isso não consta. É essa a importância de verificar toda a questão. E aí, professor, também nessa linha do que a gente está aqui comentando, né, e que o senhor está esclarecendo para a gente, ele faz uma crítica à delação do Mauro Cid, que a gente acompanha agora também. O Supremo Tribunal Federal, num voto de grande detalhamento do ministro Dias Toffoli, diz o seguinte: delação é um meio de prova. O delator conta uma história, as autoridades buscarão as provas de corroboração e só assim ela poderá ser utilizada. O que aconteceu nesse caso? Ele falou, segundo a Polícia Federal, ele mentiu, omitiu e se contradisse. E então há uma audiência para que ele tivesse oportunidade de se corrigir. Mas aí, com todo respeito, há uma inversão. Porque, na verdade, não é o Estado que foi buscar as palavras de corroboração dele. O Estado foi buscar as provas de corroboração do que ele disse. É o contrário. O Estado trouxe indícios e ele se adequa aos indícios trazidos pelo Estado. É completamente o inverso. Com todo respeito, ministro, é o inverso. O delator tem que falar e o Estado tem que trazer as provas para condenar alguém. O que aconteceu aqui é que ele falou, mentiu, e o Estado tinha indícios, e aí ele se adequa ao Estado. E aí, com todo respeito, vem a denúncia do seguinte: inclusive, o colaborador, nessa versão do colaborador, foi corroborada pela Polícia Federal. Não, desculpa, ele não foi corroborado pela Polícia Federal. É o colaborador que corroborou a versão da Polícia Federal. É exatamente o inverso disso. E numa audiência que se traduziu numa coleta de provas. E essa é a insurgência da defesa. Porque nesse momento, essa coleta só poderia ser feita, com todo respeito, pelo procurador, pela polícia e não pelo Poder Judiciário.
Professor, faz sentido essa alegação, ele dizendo que, então, Mauro Cid vai tentando adequar a delação aos indícios que o Estado estava apresentando, citando aí, né, essas diversas vezes que ele foi ouvido e toda aquela polêmica envolvendo a prisão dele, etc. Essa é uma alegação que faz sentido, professor? Larissa, olha só, antes eu gostaria que você me permitisse fazer um esclarecimento sobre essa colaboração premiada. Não Claro. essa específica, mas sobre o tema, tá? O que acontece? Eu tenho um certo, como vou usar? Um certo receio, essa é a palavra, um certo receio com questão de colaboração premiada. Por quê? Como que surge a colaboração premiada, né? A delação premiada, que hoje é colaboração. A colaboração premiada, ela surge por uma ineficiência do Estado. O Estado, ele vai e dá a chance de uma pessoa que praticou os atos que estão sendo apurados, a pessoa, ela pratica o crime que está sendo apurado, de delatar a forma, outras pessoas, a estrutura criminal para o Estado. É uma ineficiência do Estado em buscar provas. E se realmente foi, porque o processo, como diz a defesa, 45 mil documentos, se dentro de todos esses 45 mil documentos a delação ela foi levada a corroborar, ela não trouxe nada novo. Porque a colaboração ela é para suprir essa deficiência do Estado que ele não vai conseguir alcançar tais fatos. Então, esse colaborador ele traz esses fatos novos que o Estado não conseguiria alcançar e, em contrapartida, o Estado o premia, reduzindo pena, deixando de denunciar por um ou outro crime, enfim, em decorrência lá do acordo que for feito para o colaborador. Mas note-se, o colaborador tem que trazer essas informações e não o contrário. Até já a investigação e o colaborador afirmar. Porque aí você não tem uma colaboração premiada, porque o Estado já tem aí todos os indícios. E passa a ser, então, não uma forma livre desse colaborador em ajudar o Estado. E por que, aí você pode falar, mas, Fabiano, por que você, então, tem esse certo receio com a colaboração? Eu tenho um receio com a colaboração. Por quê? Porque nós estamos diante de uma ineficiência do Estado na produção de provas, valendo-se de uma pessoa que cometeu o crime, que se ela não é descoberta num dado momento, ela não iria de bom grado bater à porta da justiça e falar, olha, eu me arrependi do que fiz e vim aqui colaborar com a justiça. Esse é o meu receio. E quase sempre, né, nós temos problemas nas colaborações. A colaboração, ela é um meio de prova. Ela está dentro do nosso ordenamento e isso é fato, é legítimo. Ela é um meio de prova, mas ela não pode ser absoluta. Ela não é a rainha das provas, porque no processo penal nós não temos rainha das provas. Ela tem que, sim, uma vez feita essa delação, essa colaboração, o Estado buscar novos elementos do que foi dito. E aí, sim, ter esse encaixe, essa consonância do que foi delatado com as demais provas do processo. Professor, um outro ponto bastante explorado ali pelas defesas foi sobre a parcialidade ou não ali dos ministros, principalmente ali do relator do caso, o Alexandre de Moraes. Eu queria perguntar para o senhor qual que é a avaliação do senhor, se os ministros ali estão aptos ou não por causa do conteúdo mesmo ali da denúncia, né, de que eles foram ameaçados, se eles estavam aptos ou não a fazer esse julgamento. Salvo engano, as maiores teses da imparcialidade foi para o ministro Alexandre, o ministro Dino e também pelo ministro Cristiano Zanin. Por quê? O ministro Alexandre, a gente sabe, ele está já há um bom tempo aí nos holofotes com uma certa até agressividade na atuação. É uma coisa que eu particularmente entendo que não deveria ser assim dentro do Poder Judiciário, não ter tanta exposição. É fazer
valer a justiça e sem grandes holofotes. Mas os demais me parece que, principalmente o ministro Cristiano, porque foi advogado, né, do atual presidente, e o ministro Dino, porque foi indicado pelo atual presidente. Se nós tivermos toda vez que um ministro julgar um caso, porque ele foi indicado por um lado partidário, por um presidente, e muda o presidente, a cada troca de presidência nós teremos que trocar os ministros também. Então, essa imparcialidade ou parcialidade que eles querem demonstrar, né, através dos ministros, eu entendo que não é cabível, senão daqui a pouco nós não teremos ministros aptos a julgar processos em questão de prerrogativa de foro. Professor, a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro lá no julgamento, ela de certa forma tem um peso simbólico, pelo menos político, mas do ponto de vista da justiça, existe também um peso? De certa forma, o nosso entendimento, pelo menos como jornalistas, né, acompanhando toda essa ida, por exemplo, do filho do ex-presidente aos Estados Unidos, essa possível tentativa de fuga, né, que se coloca numa narrativa nesse contexto, o presidente mostra, de certa forma, que está encarando isso tudo, né, que está encarando de frente, que não está fugindo da situação. Pelo menos o peso jornalístico que a gente tira da presença dele no júri. Mas em relação ao judiciário, qual é o entendimento da presença dele lá? Olha, não tem o menor peso. O peso, como você bem disse, Adriana, é um peso político, né? É um peso assim, de aparição de um ex-presidente, mostrando até para os seus eleitores que ele não está fugindo das suas responsabilidades, que ele está encarando de frente o problema, que ele está ali com uma forma de confia em mim, porque eu não estou abandonando o barco, uma frase que ele sempre falava, que ele nunca ia abandonar o barco, né? É uma forma aí até de cunho político. Mas do lado jurídico, não faz diferença. Não faz diferença porque, como nós começamos a entrevista de hoje, a questão é técnica. A questão é puramente técnico. Então, o que se está analisando neste momento não é a análise fria das provas dentro do processo, porque nós estamos analisando o momento de recebimento da denúncia. A ação penal nem foi instaurada. Dentro de um processo penal, a ação penal ela inicia-se com o recebimento da denúncia. Agora, só fazer um parêntese aqui, quando a defesa fala que são muitos documentos e pouco tempo para a análise, isso eu concordo. Deveria ter tido um prazo com maior razoabilidade, já falamos disso, para a análise realmente de todos o caderno processual, de todo aí os documentos juntados. Quanto à aparição do ex-presidente, ele tem um cunho mais político e moral do que jurídico. Mas essa análise de provas, por exemplo, ela não é feita de forma mais minuciosa a partir do momento em que a denúncia é aceita e que se torna uma ação penal? Foi isso, né, que os ministros alegaram também, que agora são indícios que são verificados. Então, não necessariamente precisava ter provas robustas ou acesso a tudo isso. Como que a gente pode interpretar ou entender essa questão? É uma questão que ela não é uma questão muito simples, tá, Adriana? Por quê? De um lado, os ministros têm razão, nós não estamos analisando a prova robusta. Por quê? Para uma condenação, nós temos que ter a certeza, não meros indícios, e sim a prova do fato que está sendo apurado. Isso para uma certeza de condenação. Mas para o recebimento da denúncia, meros indícios já são suficientes. Contudo, esses indícios não podem ser meros indícios, uma coisa simples, periférica. Análise do entendimento para recebimento da denúncia, pelo menos um mínimo necessário. E é isso que a defesa fala. Olha, nós não temos
aí o mínimo necessário para esse recebimento da denúncia. Então, dentro de um mínimo necessário, tem que ter uma análise probatória. Se eu não tenho uma análise probatória para saber se é mínimo necessário para o recebimento da denúncia, eu não posso nem receber a denúncia. É isso que a defesa tem criticado. Fala, olha, tem que ter um mínimo, apesar de não ser agora a certeza da conduta, mas tem que passar, sim, por uma análise, pelo menos, cuidadosa. Essa é a discussão que a defesa levanta. Larissa, eu tô até buscando aqui, porque eu tô vendo quantos gigabytes, eu acho que um advogado falou isso, são 2.000 gigabytes. Eu não tenho nem noção de quanto que é 2.000 gigabytes. Se pedirem para explicar, né, o que significa. Professor, a gente já sabia, né, que ia ter, obviamente, esse é o rito normal, primeiro analisando essas questões preliminares, eliminando ali, né, os ministros eliminando esses questionamentos que poderiam, de alguma forma, travar a análise do julgamento, mas houve também ali um certo prolongamento, principalmente mais para o fim ali, quando eles começam a analisar o pedido de anulação da delação do Mauro Cid. Mas em diversos momentos, professor, e aí não sei se o senhor concorda comigo, a gente viu os ministros se estendendo um pouco mais nos comentários ali, e digo principalmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, e a sensação que eu tive era de que ele estava tentando também derrubar algumas narrativas ali que foram criadas, muitas delas políticas, aproveitando aquele momento formal ali da sessão da primeira turma. Em um dos momentos, Alexandre de Moraes, inclusive, ele cita dizendo que não foram velhinhas com a Bíblia na mão que foram condenadas pelos atos de 8 de janeiro, que aquela narrativa não poderia seguir sendo disseminada, né, e acreditada pelas pessoas. Aí, primeiro, queria saber a avaliação do senhor se, de fato, né, a gente pode fazer ter essa percepção de que havia ali uma tentativa de fato de mudar algumas narrativas, mas antes da resposta do senhor, vamos ouvir rapidinho, né, o que Alexandre de Moraes disse especificamente sobre essa parte aí das velhinhas com a Bíblia na mão. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Nós até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Professor, ele busca, inclusive, os números ali para comprovar e tentar derrubar um desses pontos dessa narrativa que ele aponta. Esse era o momento disso mesmo, professor? Larissa, não era o momento. Não era o momento. Como eu já disse aqui, com todo respeito ao ministro Alexandre de Moraes, em alguns momentos ele é até muito agressivo e traz agressivo nas palavras, né? Deixar isso bem claro. E traz esses holofotes demais para cima dele. É tudo que nós não queremos dentro de um poder judiciário. O poder judiciário é para fazer a justiça, e essa justiça, eu espero que ela seja feita. De que forma? Essa justiça ela tem que ser feita com uma análise cuidadosa de todos os elementos do processo, que não seja uma aplicabilidade
partidária, política, mas sim uma análise estritamente jurídica. Ela perpassa pelo meio político, mas estritamente política. Ele dizer que o que foi aventado pela defesa era mentiroso, não é nem de bom tom. Ele poderia, não tinha necessidade, não é o momento, não está sendo analisado. Essas pessoas já estão analisadas em outros processos, recebidos, condenados, outras ações em curso, como ele disse. Não tem esses outros processos, não tem nenhuma relevância com o que hoje nós estamos discutindo, que passou nossa Corte Suprema estar analisando o dia todo, analisar o dia todo. Foi mais, acho que, um meio de defesa do seu pensamento do que propriamente uma necessidade jurídica no momento que se pede. Professor, a expectativa é que amanhã, né, a primeira turma acolha ou não essa denúncia. Queria perguntar para o senhor, a partir de agora, como que fica essa questão dos prazos? Se já tem uma expectativa de quanto tempo que pode durar esse julgamento, caso a denúncia seja aceita, e se isso vai continuar ali sendo julgado na primeira turma, ou se tem alguma chance ainda de ir para o plenário do STF, só para a gente tirar essas dúvidas para quem está nos acompanhando. O prazo, não temos nenhuma estimativa para isso, tá? Nós estamos vendo aí repetidamente da defesa, até mesmo a acusação, o número assim, gigantesco de documentos juntados ao processo. Então, é natural que todo processo que ele tem uma pluralidade de réus ou complexidade, ele demande mais tempo para o julgamento. E é o que vai acontecer, tá? Eu queria só lembrar uma questão, que é essas questões políticas, né? Que como que elas vão acontecendo ao longo da história de um país. Em 1992, nós tivemos a questão do Fernando Collor de Mello, e o seu advogado era Roberto, então, à época, Roberto Jefferson, que depois foi o delator do Mensalão, que hoje está preso por outros processos, e falava-se muito que aquele momento era uma análise do Supremo estritamente política. Depois viemos com a Lava Jato, mesma questão, análise estritamente política. E agora chegamos a esse processo que nós estamos conversando. Por que eu estou fazendo essa análise aí ao longo da nossa história recente de política e jurídica do nosso país? Dos 3 casos, nós tivemos aí os réus, 3 presidentes, e a alegação era muito no mesmo patamar, na vala comum, né? Perseguição política, sem nexo, uma análise superficial de provas, mais do que uma análise juridicamente falando, a excelência do poder jurídico, e uma crítica, todos, em dado momento, uma crítica ao judiciário. Então, o que eu espero é que nós tenhamos a aplicação da justiça. Os fatos são gravíssimos, e se for provados os fatos, que sejam condenados. Mas também que, se não ficar comprovado, que sejam absolvidos. Que essa análise seja técnica e muito cuidadosa, porque isso daí é uma questão que coloca a nossa sociedade exposta no nosso país para todo mundo, não só internamente, e tem um impacto social, político, né, econômico e, sobretudo, jurídico. E isso nós temos que tomar muito cuidado, ter muito respeito com essas pessoas e com todos esses fatos que estão aí elencados. Professor, queria saber também, né, em relação ao grupo, o que vimos nesse caso foi o seguinte: cada um por si agora, né? Então é todo mundo querendo se desvencilhar, de certa forma se desvincular do ex-presidente Jair Bolsonaro ou de outras figuras que estão ali no inquérito. Então o que a gente vê o tempo todo, os advogados de defesa tentando retirar, né, o seu cliente da cena que possa o comprometer, né? Então agora é cada um por si. Se existia qualquer tipo de ligação, agora é hora de seguir em frente, porque o que interessa é salvar a pele do cliente, né?
a gente tem uma questão, né, e volto até aí a fala do ministro Alexandre, que era mentirosa a narrativa de uma das defesas, que é o seguinte: o advogado, ele tem o dever, a obrigação ética e moral. Então, dentro da questão legal, estando dentro da legalidade, o advogado tem que usar todos os meios jurídicos cabíveis para fazer a defesa do seu cliente. Dos crimes aqui é a organização criminosa, né? E dentro de organização criminosa, nós temos essa hierarquia de obedecer atos e realização desses atos. Então, quando você desvincula uma defesa da outra, você acaba quebrando esse elo que poderia gerar organização criminosa, que poderia gerar o mandante, o executor desse ou daquele outro crime. Então, isso também pode ser nem que seja uma questão de desvincular da personalidade, mas técnica defensiva. Eu acho interessante, porque um dos advogados, do general Heleno, por exemplo, fala, na denúncia cita o general Heleno numa reunião, mas ele ficou calado a reunião inteira, então ele não tem nenhum tipo de participação ou de conivência em relação a qualquer plano, porque ele não falou nada. Então, assim, eu trago essas questões porque o senhor é advogado, o senhor também atua, né, na defesa dos clientes e tudo. Como é interessante, né, a argumentação, cada advogado encontrando uma forma de defender. E, às vezes, os mínimos detalhes, né, contam. Por exemplo, a participação do Anderson Torres. Então, ele está sendo acusado de criar mensagens que poderiam gerar, em relação à urna eletrônica, uma fake news. Mas o advogado fala que as mensagens que foram encontradas não são de teor novo, ou seja, ele só disseminou, não criou. É diferente, né? Então são pequenos detalhes que vão fazendo diferença ali no andar da carruagem, né? Sim, exatamente. É a análise do conjunto probatório e o poder de argumentação dos fatos. Isso conta muito dentro de um processo. A defesa, como eu disse, né, ela tem esse dever ético e moral para com o seu cliente. E tem que estar muito vivo, ávido, em cima dessas análises processuais. O direito, ele não é uma ciência exata. Então, a interpretação das normas, a interpretação dentro do próprio processo faz muita diferença. E o detalhe conta muito, porque às vezes passa desapercebido um itemzinho ali que faz toda a diferença na hora do julgamento. Pois é. E é isso, professor. Então amanhã nós temos mais um desdobramento, porque a gente tem mais uma parte, né? E é uma parte mais importante, que é a votação, né? Se vai ser aceita a denúncia ou não. E a partir daí, a aceita a denúncia se torna uma ação penal. E aí começa todo o rito de uma ação penal, né? Novas diligências e outras ações que possam contribuir também para provas e tudo mais. É um outro momento, né? Exatamente. E aí sim, nós uma vez iniciada a ação penal, nós passamos aí de análise de indício para verificação absoluta de provas. E com esse calhamaço de provas, por assim dizer. 2.000 gigabytes. Dentro do processo, 2.000 gigabytes. Não tenham dúvida que os advogados também irão peticionar e requerer perícias, todas as formas de descaracterizar as possíveis provas ali existentes. Então, se agora nós temos essa quantidade, olha, é muito possível que vamos chegar a pelo menos 50% ou até mesmo dobrar esse volume do processo. Uau, nossa. Advogado criminalista, professor universitário de Direito Penal e Processo Penal, professor Fabiano Flório. Professor, mais uma vez, obrigada pela participação, sempre nos ajudando, né, a entender e a decifrar aí os mistérios do direito. Obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, é um prazer estar com todos. Um abraço e boa noite.